Então, vou chamar aqui para ter essa mesa. Por ordem alfabética. Então, professora Adriana Portato. Por favor. Professor Lito Ferraz. Deixa a gente chegar lá, vai pegar. Não, deixa eu ver. Pode colocar aqui, ó. Vocês querem escrever uma ordem? Fala. A minha quer falar primeiro? Eu gostaria de uma aula. Então, a proposta desse evento um pouquinho, né? É só o primeiro contato, só uma metade. A newsletter, né? E a newsletter é para pensar. Então, a newsletter para vocês, tem esse contato inicial com eles, e aí depois, claro, vocês vão ter e-mail para eles, fazer com eles, chamá-los para as suas bancas, caso não seja orientador de conhecimento. Então, essa é a ideia. Beleza. Tudo bem, querido? Então, a ideia é que vocês falem cerca de 20 minutos sobre aquele tema que a gente já combinou, e tem a ver com a pesquisa que a gente costuma desenvolver, embora a agenda de pesquisa dele seja mais ampla. Eu não estudei tudo que é cabelo plano, então, vamos começar esse primeiro turno da minha palavras. Bem-vindo. Só pelo deputado, para tomar muito tempo. Gente, boa tarde a todas, a todos. Queria agradecer muito a convite, a iniciativa também. Acho muito importante a gente poder fazer essa apresentação, e conhecer vocês. Queria dizer que estou muito feliz no Rio de Janeiro, estou pegando a Andressa e o Pedro. Luciano também, que tem nos ajudado muito, e o nosso Carlos, que está ali remoto, junto com a gente também, colega querido, amigo lá de Macaé, e que divide comigo o caminho na vice-coordenação. Gente, eu queria só tentar mapear um pouquinho o perfil de vocês, para a gente poder conversar um pouco melhor. Quem aqui é mestrando no programa, levanta a mão. Tá, então, temos o meu querido João, o nosso ouvinte, todo mundo aqui é mestrando. Mestrandos daqui, né? O programa, eu estou conhecendo também ele agora, no processo de adaptar também, mas ele tem um perfil interdisciplinar, dialoga com várias áreas, isso é muito importante, isso é muito bom para a formação de vocês, mas é um programa que, evidentemente, ele tem um foco, pelo menos ali no direito constitucional e nas questões que envolvem o direito constitucional. A minha formação, meu mestrado foi em direito penal, não é? E o meu doutorado foi em direito constitucional na PUC, sendo que a PUC tem um perfil bem parecido com o da UF, né, em termos de programa. Também é um programa interdisciplinar, tem um programa que dialoga com várias áreas. E aí, eu elaborei aqui o título da minha fala, né? Constituição, Direitos Humanos e Poder Punitivo. E poder punitivo está aí, não é por acaso, quem pesquisou, se alguém, enfim, se deu ao trabalho de xeretar um pouco a minha vida acadêmica, já deve ter percebido que o meu foco de pesquisas é a questão criminal. Né? Então, se eu pudesse destacar um ponto comum das minhas pesquisas, eu chamaria esse ponto comum de poder punitivo. Vejam, pensar o poder punitivo. O que é poder punitivo? Né? Alguns de vocês, certamente, enfim, tiveram boas aulas, direito penal, outros talvez aulas um pouco
um pouco piores, mas talvez vocês se recordem daquelas aulinhas de Pena 1, e aí às vezes alguns professores falavam direito de punir, Estado e os punientes. Pois é. O problema é que isso, a gente não precisa de grandes medalhões do direito penal para a gente discutir isso. A gente pode ser um pouco mais fora da caixa e trabalhar com Clarice Lispector, porque para ela o Estado não tem direito de punir. O que existe é poder punitivo. É poder punitivo. E é poder punitivo, dentre outras razões, porque a forma como o Estado ele se comporta no modelo punitivo, né, de tratamento dos conflitos é uma forma diferente de outros modelos que vocês devem conhecer. O modelo consensual, o modelo de reparação, de indenização. E, historicamente, a maneira pela qual o Estado decidiu, a maneira pela qual a sociedade se organizou para considerar certos fatos como crime e outros fatos como sendo, enfim, como não sendo crimes, foi bastante arbitrário ao longo do tempo também. Além do fato que é muito pouco sustentável, a menos a título de uma hipótese, para a gente pensar direitos e garantias. Não vou falar Rawls, que vocês devem conhecer um pouco mais, mas mesmo nesse caso é muito difícil sustentar a meu ver, uma visão contratualista, uma visão mais consensual da sociedade. A sociedade ela é intrinsecamente conflitiva. Por isso que poder punitivo é uma expressão muito mais adequada para se referir ao fenômeno penal do que o direito de punir, do que o direito de os punir. E aí, com o Zaffaroni, a gente identifica o que é poder punitivo por exclusão. Então, é todo o poder estatal que não se enquadra no modelo de resolução de conflitos restaurativo, assistencialista, conciliatório. Difere também da coerção direta. Quando a gente observa, por exemplo, alguém que responde, talvez, a um processo penal, onde que essa pessoa está numa prisão provisória, porque ela está ameaçando testemunha, porque ela está ameaçando o processo, isso é coerção direta. É uma forma que o Estado encontra para, de certa maneira, salvaguardar direitos e interesses ali, mas de forma mais imediata. Prisão em flagrante é um pouco. Mas não é poder punitivo. Então, o poder punitivo, na verdade, ele, por essência, ele é um ato político. Ele é um ato político. Né? E eu sempre gosto de discutir essa questão política, porque, e essa é uma das primeiras aulas que eu dou na disciplina, é sempre conveniente lembrar a vocês que o Estado pune mais e com mais gravidade tráfico de drogas, no artigo 33 da ONU 343, do que o estupro básico. A pena é maior que o tráfico de drogas. Então, é o que há de mais arbitrário, a gente não pode chamar isso de direito punido, é um poder punitivo do Estado. Mas, em relação às minhas pesquisas, um tema, um ponto específico vem direcionando as minhas reflexões desde a minha monografia de conclusão de curso, que é a ação do poder punitivo em relação aos direitos humanos e garantias fundamentais de grupos vulneráveis. Então, eu sempre... É engraçado, quando o Pedro me pediu para elaborar esse meu razoável com vocês, eu confesso que foi um certo exercício de autoanálise. Me senti um pouco assim, sabe? Fale de você. Né? Então, eu tive que voltar um pouquinho no tempo para encontrar mais ou menos, né, naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu me dediquei ao longo de tempo. Talvez o que for um pouco comum, talvez um aspecto que se destaque, eu acho que o aspecto é exatamente esse. Nunca me interessou tanto, não que não seja importante, mas nunca me interessou tanto, por exemplo, questões mais propriamente de dogmática, do tipo as teorias da causalidade adequada e normativa e a imputação objetiva com sim, com IAC. A gente tem que estudar tudo isso. Então, mas a título de agenda de pesquisa, o que sempre mais me interessou foi essa perspectiva na medida em que o poder punitivo afeta concretamente pessoas. Seu dia a dia, na medida em que a teoria do direito penal, a teoria nossa jurídica, informada pelos princípios constitucionais, pelos princípios do direito internacional dos direitos humanos, na medida em que a gente possa pensar o direito para que
possa assegurar garantias de direitos dessas pessoas, principalmente quem mais precisa. Né? Então, a questão criminal sempre me interessou de forma mais ampla. E aí, a minha perspectiva metodológica, como eu venho trabalhando ao longo do tempo, ela não é outra que não a da interdisciplinaridade. Esses termos são um pouquinho truncados, às vezes, nas aulas de metodologia. Vocês terão aulas, se vocês já tiveram ou vão ter aula de metodologia, então, a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, eu, particularmente, me sinto mais na minha zona de conforto na interdisciplinaridade, construindo diálogos, construindo pontos. A transdisciplinaridade, ela é um esforço talvez muito maior e se dá um pouco mais no campo criminológico. Mas, de qualquer maneira, esse meu objeto de interesse, então, a ação do poder punitivo em relação aos direitos humanos e garantias fundamentais dos vulneráveis, 2 pontos mais especificamente me interessam. Então, quando eu falo ação do poder punitivo, o que eu estou chamando de ação do poder punitivo? Estou falando a operacionalidade das agências do sistema penal. Tá? Então, o que é uma agência? O que é o sistema penal? O sistema penal é um conjunto de agências que promove a criminalização. Ela pode ser através da lei, como pode ser fora da lei. Tá? Então, a gente está falando de polícia, próprio Ministério Público, Judiciário, um sistema de filtragem, no final das contas. Tudo que acontece na existência, tudo que acontece na nossa vida, aquilo que vai parar no judiciário e os juízes aplicam uma pena, que condena, enfim, existe ali a sanção, é uma parte muito pequena daquilo que acontece na realidade. E aí, como que a gente estuda isso? Ou seja, estudar como que elas operam, que resultados são produzidos, como que legitimam ou justificam seus resultados através do discurso jurídico. Tá? E não tenham dúvida que o direito tem um papel muito importante nisso, seja para deslegitimar ou, historicamente, como a gente observou em momentos muitas vezes autoritários, problemáticos, perigosíssimos na história da humanidade, para dar legitimidade, para dar verniz teórico, né, para o massacre. Nada é mais representativo do que o direito penal nazista, penalista do nazismo. E aí a gente discutir, por exemplo, a partir de que saberes, práticas, visões de mundo e epistemologias podemos conter mais e melhor o poder punitivo, observando e efetivando direitos e garantias de todos, por eles selecionados, utilizados, revitimizados, criminalizados, mortos, encarcerados. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente consegue abrir um pouco o nosso leque de opções para a gente perceber que o poder punitivo, o controle do poder punitivo se dá também quando ele age fora dos limites legais. Eu imagino que vocês certamente aqui no programa devem ter visto, devem acompanhar, por exemplo, a DPF 635, da violência policial em favelas, comunidades. Inclusive, esses 2 movimentos do Supremo são muito interessantes, se a gente parar para pensar. A DPF 347, o Estado de Coisas Inconstitucional, que estudou o sistema penitenciário, que, enfim, disse que a Terra é redonda e que a gravidade, né, testou o básico, mas a gente precisa do óbvio no direito para quem estuda a questão criminal. E, do outro lado, a DPF 635, que se dedicou à letalidade policial. Né? Então, aqui também, evidentemente, quando eu falo de direitos humanos e garantias fundamentais, não estou falando só de Constituição e direito constitucional, estou falando igualmente, sinergicamente, do direito internacional dos direitos humanos, e aqui o programa tem uma fonte que eu gosto muito, que é sempre trabalhar constitucional e internacional, né? Com principalmente foco no nosso sistema regional de proteção aos direitos humanos, com todos os desafios, com todos os defeitos que a gente possa apontar, mas com as virtudes, muitas vezes, de nomear as violências, de ser um registro importante para nossa, para que a gente possa lutar, né, para mudar essa realidade. A expressão grupos vulneráveis, isso também é um termo. Se a gente for dedicar um pouco mais de
linha para ele, a gente vai ver que tem uma terminologia que vai variar. Eu confesso que para essa conversa, não preparei assim. Eu não fui tão rigoroso do ponto de vista conceitual, me prendi um pouco mais no vocabulário do sistema interamericano, da comunidade interamericana, que me parece um vocabulário adequado. Então, quando a gente fala de grupos vulneráveis, a gente está falando de grupos de pessoas que mais facilmente, por razões históricas, sociais, econômicas, políticas, etc., sofrem com a depreciação da sua dignidade, ausência de assistência estatal, carência de representação. Tá? E aí, afunilando um pouquinho mais, o que eu estudei com um pouco mais de profundidade, são, de certa maneira, o grupo vulnerável que eu mais estudei foi o dos adolescentes, aos quais se atribui a prática de ato infracional. Também pessoas com deficiência psicossocial tiveram nos objetos de reflexão, principalmente no doutorado, que foi quando eu estudei a imputabilidade do direito penal em relação a esses dois sujeitos. E aí, realmente tem sido um pouco mais do meu foco, mas não por isso, porque ao longo também das minhas pesquisas, dos meus artigos, trabalhei com outros temas, por exemplo, gênero, são uma boa parte também da minha. E aí, em vista desses interesses que eu tentei sumarizar, né, na medida do possível, porque eu pensei em construir essa nossa conversa, talvez, digamos, muito mais pensando naquilo que eu posso ser útil para vocês, de alguma forma, do que, enfim, vir aqui e falar o que está do meu lado, está no Instagram. Eu prefiro tentar ser útil no que eu posso. E aí a ideia, mais ou menos, para além de atividades administrativas, ensino de disciplinas, orientação de dissertações, pretendo colaborar, no que for possível, com até o núcleo do qual eu sou pesquisador também, o Carlos, que está nos assistindo, núcleo de estudos e pesquisas em Constituição, Justiça e Cidadania. E é legal a gente ter isso, né? É legal a gente poder ter professores integrando também iniciativas comuns de pesquisa, e o Carlos me convidou, e foi um prazerzão poder estar junto com ele. Colaborar também no núcleo interamericano de direitos humanos, com professores que eu tenho muita admiração, que se dá, por exemplo, aqui. E eu vou construir isso, né? Pretendo criar um grupo de pesquisa. Eu só não criei antes porque a ideia, eu acho que muito mais, talvez, para potencializar o grupo de pesquisa é quando a gente consegue se inserir no programa de pós. Porque os alunos de graduação já enfrentam todo tipo de dificuldade, todo tipo de grosseria que a gente vem recebendo nos últimos 4 anos, né? Então, de certa maneira, quando a gente consegue articular a graduação e pós, a gente consegue vocacionar melhor o grupo de pesquisa. Então, a ideia é construir, talvez, um grupo de pesquisa Constituição, Direitos Humanos e Poder Punitivo para que ele possa ser mais abrangente, para que possa tratar dessas temáticas. E aí, gente, quero, talvez, dar um pouco de spoiler, assim, das questões que eu devo dar, porque em conversa com os colegas professores, vou ter o desafio, mas um prazer muito grande de poder dar a disciplina obrigatória de Teoria do Direito, já para o 2023.1. Né? E acho que é um desafio que eu aceitei com muito prazer, porque na minha formação, e a PUC foi importante para mim nesse sentido, eu pude ter um leque de saberes um pouco mais abrangente, mas eu acho que a gente tem sempre como trabalhar, como tornar a disciplina enriquecedora de alguma forma. E de mais a mais, quem tiver interesse em orientação, qualquer coisa também, bom, eu iria colocar e-mail, mas sinceramente me sinto um pouco mais confortável na rede social, então quem quiser me adicionar, quem quiser falar comigo, até, enfim, WhatsApp, qualquer coisa, estou à disposição, se vocês precisarem. E ainda que muitas vezes não se sintam apanhados, mas ele gosta de penal, não precisa, vamos conversar, eu gosto de conversar também. Né? E a gente pode trocar uma ideia junto e pensar junto. Eu acho que é muito, muito legal, muito interessante. De mais a mais, gente, queria agradecer muito, estou controlando aqui o tempo para não extravasar.
e agradecer muito a paciência de vocês, a disposição de vocês estarem aqui nessa tarde para me ouvir também. Final de ano, todo mundo já meio cansado também, então, eu tenho um respeito e um carinho muito grande para quem está aqui como mestrando no programa, porque penso também, todos nós pensamos, né, quando a gente estava também nessa fase, muito embora talvez no pretérito a gente teve um período um pouco mais feliz. Né? Agora é um período de desafios, de muita luta, então eu queria dizer que eu admiro muito vocês, o esforço, e estou à disposição, gente. E bati aí 18h30. Eu gostei, foi uma boa história, né? Vocês que já perceberam, né, que o doutorado aqui tem toda a afinidade. Então, vamos dizer que está muito encaminhada essa situação, até porque a pessoa que geralmente tem essa disciplina está com problema de saúde, já vem no sacrifício. Na verdade, ano passado já fez um sacrifício para que a turma passada não ficasse. Então, vamos dizer que está 99% certo, né, que no próximo semestre está tudo bem, hoje, tá? Dentro do possível, gente, claro, né? Estou pensando em vocês, nas próximas turmas, vou tentar oferecer, nós, né, programa aí, o Paulo, a pessoa, o Paulo, o programa, ainda está uma comissão obrigatória de sempre, tá? Mas é muito difícil de esbarrar uma série de dificuldades. Mas a gente está fazendo um esforço, como a gente fez um esforço para fazer o licenciamento, credenciamento, tudo isso é uma trabalheira enorme. Vocês, de repente, ainda não têm essa completa, já trabalheira considerável, né, Paulo? Pode parecer bobeira, mas não trabalho não, vai ser. Mas a gente faz com montagem, bem. E, bom, falando em redes sociais também, né, a gente tem um nosso Instagram, que já está batendo 1.500 pessoas. Então, vamos fazer essa campanha aqui para a gente fazer essa meta. A gente não é nada, né? Mas pelo menos a gente faz uma arte bonita lá. Então, divulguem. Eles têm um canal no YouTube também. Se por acaso essa gravação ficar boa, ficar em função de editar, a gente coloca no nosso canal no YouTube também. E, pessoal, tem uma comunidade no Facebook também, mas eu não consigo tocar, não. Está meio um solto lá, mas por enquanto também temos o nosso portal que está migrando no formato atualizado. E muito em breve nós vamos começar a botar publicações institucionais do programa, né, disponíveis lá, com acesso gratuito para você. Então, estamos fazendo dentro do possível aquilo que a gente consegue. Nesse momento, que é um momento difícil, né? Então, a gente estava comentando uma coisa prática, né? Um conhecimento ruim nos afeta diretamente. Então, nosso programa tem um notebook que é de 2015. Eu estava tentando comprar um notebook atualizado, no caso que nós precisávamos, né? Esse aqui é meu, esse aqui é da Luciana. Então, a Luciana, por exemplo, não tem fazer dela. E alguém pode passar o dia, né? Mas a gente não sabe se o notebook vai chegar. Eu comprei e tinha saldo, né, na nossa conta e foi empenhado. Acho que isso é uma série de coisas que nós compramos, mas então vocês têm assim, um ônus reforçado, né? Que é fazer um mestrado, um trabalho bom, possa servir de referência, possa ser lido, para que amanhã ou depois ninguém possa questionar a utilidade, a validade da universidade pública, gratuita, de qualidade. É um ônus que fica se estudar, gente, mas agora é um curso, porque a gente tem que mostrar que a gente consegue fazer muito. E a gente faz, a gente não divulga tanto, porque não só para a gente não vai divulgar, né? Mas a gente faz muita coisa boa e a gente está tentando divulgar. E vocês também são nossa divulgação, desse projeto. Projeto, pós-graduação, pesquisa, ciência, investimento igual, produto igual, oportunidade. Vamos lá. Então, na sequência,
Fernanda? Então, eu queria convidar agora a professora Fernanda Andrade para fazer a próxima fala. Professora Fernanda, a senhora tem cerca de 20 minutos. Fala isso. Bom, boa tarde. Então, aqui, a nossa fala, né, agradecer a coordenação do programa que acolheu a gente. Bom, pessoal, eu coloquei como tema aqui, né, direito das mulheres, poder judiciário, porque, enfim, tinha que caber no banner, eu pensei que sintetizaria as pesquisas que eu faço nos últimos anos. Falando um pouquinho aí da minha história, né, eu tenho formação em Direito, né, mestrado, doutorado em Sociologia e Direito, e eu dou aula de Sociologia do Direito, né, também dou aula de Constituição, mas a minha área de pesquisa é mais na Sociologia do Direito, dentro da Sociologia do Poder Judiciário, e mais especificamente, Gênero e Poder Judiciário, né. Isso já, assim, eu entrei na UF 2014, desde então, né, estou de pesquisa, de extensão nessa área, né, de gênero, de direito das mulheres, né, então vou tentar sintetizar aqui um pouco, mas durante a minha fala eu também vou mencionar outros temas que eu estudo, né, aqui um dos recortes para fazer a exposição aqui. Também sou coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direitos das Mulheres, né, que a gente tenta fazer pesquisa que seja pesquisa junto com atividades de extensão, né, que no meu caso eu estou vinculada ao Departamento de Direito de Macaé, então a gente faz atividade de extensão na comunidade macaense também, né, junto com as atividades de pesquisa. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre a participação das mulheres no Poder Judiciário, e a gente tem que, primeiro, pensar que a gente pode colocar aí duas questões principais. Se a gente fala das mulheres no Poder Judiciário, a gente pode pensar nas mulheres, né, enquanto, de fato, participando do Poder Judiciário, né, enquanto juízas, por exemplo, e podemos pensar também o próprio tratamento que é dado às mulheres quando essas procuram o Poder Judiciário enquanto vítimas ou enquanto jurisdicionadas. Então, eu pensei que isso resumia um pouco as ideias aí do que eu costumo trabalhar. Primeiro, com relação à participação, né? Como eu falei, eu estudo a sociologia do Poder Judiciário, profissões jurídicas, e trabalho muito a questão da feminização das carreiras jurídicas, né, que é um processo que vem desde a década de 90, que já foi bastante trabalhado, né, recentes, observam que, apesar de você ter esse processo, né, de feminização ou de diversificação, alguns falam de diversificação do judiciário, né, a verdade é que você ainda tem um poder judiciário que é majoritariamente formado por homens brancos, oriundos da classe média ou alta. Então, a gente tem que pensar, né, e aí agora primeiro falando da questão das mulheres, né, que a gente tem o que os pesquisadores chamam de teto de vidro, né, o telhado de vidro, para falar dessas barreiras invisíveis, né, que por trás de uma ideia de que todos têm igualdade de oportunidades a acessar os cargos, né, na verdade você tem barreiras, principalmente para a progressão das mulheres em várias áreas, também no Poder Judiciário. Então, quando você olha, por exemplo, dados do CNJ, eu vou indicar alguns materiais de referência para vocês, por exemplo, o Censo do Poder Judiciário de 2014, outro documento que é de 2018, que é o Perfil Sociodemográfico dos Magistrados Brasileiros, Diagnóstico da Participação Feminina no Poder Judiciário, de 2019, a gente percebe que o ingresso das mulheres, né, aumentou, né, mas a gente vê que nos altos cargos, funções, né, a gente vê que ainda predomina a presença de homens. Então, assim, mas por que estudar mulheres ou outros grupos subrepresentados no poder, ou mais especificamente no Poder Judiciário? Os argumentos que, por exemplo, falam para mais mulheres no Judiciário, alguns defendem que as mulheres decidiriam de forma diferente. Então, a gente tem pesquisas sobre isso, especialmente nos Estados Unidos, no Canadá, que, a partir de uma extensa análise de decisões judiciais, vão dizer que as mulheres decidiriam de forma diferente. E aí, enquanto uns fazem pesquisa e falam, não, elas não decidiriam de forma diferente, outros falam sim. Mas até esses que dizem que sim, que seria de forma diferente, falam o seguinte, olha, elas são mais severas na área criminal, ou elas beneficiam outras mulheres na área de família, ou tem uma decisão que é mais interdisciplinar. Então, assim, não existe um consenso entre pesquisadores que fazem essa análise.
E muitos deles se pautam em uma teórica, não sei se vocês conhecem, a Carol Gilligan, que vai falar que homens e mulheres, a partir de processos de socialização diferenciados, eles teriam diferentes formas ali, né, de decidir. Então, quando as mulheres usariam uma ética do cuidado, né, os homens usariam uma ética da justiça. Mas quais são os problemas dessas teorias, né? Essas teorias, elas são essencialistas, né? Então elas acabam colocando características fixas para homens e mulheres, então são teorias que já são bastante criticadas, tá? Então, se não é questão de diferença na hora de decidir, o que justificaria? E a partir disso, né, a gente tem também uma série de outros teóricos que vão falar sobre a importância de você ter grupos, né, que são subrepresentados, grupos que estão excluídos de esferas de poder em esferas decisórias, né, ou cargos de poder. Né? Então, a minha pesquisa vai muito nisso, né, pensar nessa discussão, né, pensando aí não somente nas mulheres, mas também em outros grupos que são subrepresentados. E aí, enfim, só para também mencionar algumas políticas aqui afirmativas nesse sentido, né, recentes. Por exemplo, a gente tem a resolução do CNJ de 2015, que reserva 20% das vagas de concurso da magistratura para os negros. A gente tem a resolução do CNJ de 2018, a 255, que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. E bem recentemente mesmo, semana passada, ou de uns 10 dias, o TRT do Rio, né, o TRT da primeira região, não sei se vocês viram isso, né, teve um ato da presidência do TRT instituindo uma política de equidade racial no TRT. Então, são temas que estão, assim, super assim, recentes e já estão sendo colocados como políticas dentro dos próprios tribunais, né? Então, tanto por demanda do CNJ, como por demandas internas dos próprios tribunais, formando equipes, grupos de trabalho, comissões, que sejam voltados tanto para mulheres, né, quanto para negros. Porque quando você pega os dados dos CNJs, você vê que a participação feminina é pequena, a participação de negros é muito, muito pequena. Quando você cruza os dois aspectos, né, pensa a questão de gênero e raça, você vê que a quantidade de mulheres negras juízas nossa, é um número muito reduzido. Então, assim, é muito importante a gente falar isso, né? Só que é também um grande problema dentro do judiciário, porque o direito que trabalha, né, e mais especificamente o judiciário, trabalha com algumas ideias, né? Por exemplo, meritocracia. Né? Como que você lida com a questão da meritocracia e, ao mesmo tempo, você exige a representação de grupos dentro do Poder Judiciário? Então, são alguns problemas que estão sendo analisados teoricamente, mas que não são simples, né? Então, essa é uma das questões. Ou outra questão, né? Fala assim, mas o judiciário tem que se caracteriza pela imparcialidade, né? Então, por que o judiciário vai querer cota ou qualquer outra política que privilegie grupos se o foco é a imparcialidade? Só que quando a gente faz uma análise, não só nas esferas de poder, mas na própria ciência, a gente vê que essas ideias de imparcialidade, de universalidade, elas têm como referencial um grupo específico, né? Então, o homem branco, heteronormativo. Então, a própria teoria sobre isso, a gente tem atualmente epistemologias feministas que vão criticar essa própria epistemologia positivista que a gente tem. Que a gente tem atualmente, não, que a gente sempre teve, né? Essa ideia de você fazer uma separação radical entre o sujeito e o objeto, essa ideia de que existe um sujeito universal. Aí vem umas epistemologias feministas e falam, não é bem assim. Né? A gente tem que pensar que as pessoas elas ocupam uma posição social e a sua posição social influencia na forma como você vê o mundo, sim. Né? Então, não é que você vai botar mais mulheres para elas julgarem a favor das mulheres, botar mais negros para julgarem a favor dos negros. Mas não, mas que, ao mesmo tempo, não é essa perspectiva essencialista que eu critiquei anteriormente, mas é uma ideia de que o Poder Judiciário, dentro de uma democracia que se caracteriza pela diversidade, deve possuir também, deve, de alguma maneira, representar essa diversidade. Isso poderia contribuir, por exemplo, para o próprio processo de justiça. Pense, né, se a gente tem, por um lado, um judiciário, né, de homens brancos de classe alta, a gente tem que as maiores vítimas de feminicídio são mulheres negras pobres. Quando a gente pega o mapa da violência, né,
Mapa da Violência de 2015 da ONU Mulheres, Atos da Violência do IPEA de 2020, a gente vê que as mulheres negras são muito vitimadas em feminicídio, quando comparadas com as mulheres brancas, são maiores vítimas. Então, como que a gente pensa, como que o público que vai procurar o judiciário, que se depara com sempre, né, o mesmo tipo de juiz, né, como que não seria como que não é importante, né, a gente refletir sobre a diversidade nesse momento. E, ao mesmo tempo, a gente pensar em quebrar esses estereótipos que a gente tem, né, porque nós somos socializados, né, em sociedades patriarcais, a gente passa por uma socialização de gênero, né, que estabelece tais atividades para homens ou essas para mulheres, mulher pode, homem não pode. Então, seria importante também a gente pensar em mulheres em cargos, né, em esferas de poder, para a gente pensar que, pensando nas gerações futuras mesmo, que elas sejam socializadas em ambientes onde tanto os homens quanto mulheres, brancos, negros, enfim, podem estar presentes em cargos decisórios, né, e nos altos escalões, e não apenas sendo o mesmo grupo. Então, essa seria uma das linhas, né. A outra, também relacionada com a questão das mulheres no Poder Judiciário, é pensar as mulheres indo ao Judiciário. E aí, né, já tem muito material produzido sobre isso, mas eu estou sempre também lendo e pegando mais coisas sobre isso para pesquisar, né, quem é essa mulher que procura o Judiciário, né, e como é que o Judiciário recebe essa mulher, por exemplo, uma mulher vítima de um crime de estupro, por exemplo, né? A gente teve vários casos que aparecem na televisão, talvez vocês lembrem da Maria da Pele, que foi o mais recente, assim, mas isso, se vocês pegam uma bibliografia sobre isso, né, existe uma farta de bibliografia sobre como o Poder Judiciário reproduz, né, estereótipos, né, como você, muitas vezes, mulher, vai ao Judiciário e você é duplamente vitimizada, né? Você já sofreu ali um crime, você chega lá e você é julgada pela roupa que você usa, pelo lugar que você estava, pela sua, enfim, por uma série de questões. Então, uma outra linha que eu tenho é para pensar sobre isso, né? É produção de estereótipos, tanto na lei, né? Acaba que atualmente a lei não tem mais essa produção de estereótipos como há pouco tempo, né? Eu estudei numa época que ainda tinha ato de mulher honesta para fins libidinosos. Então, o que é a mulher honesta? Então, algumas mulheres merecem ser protegidas, né, pelo sistema penal, e outras mulheres não. Né? Então, da época que chamava-se crimes contra os costumes, ou seja, o objetivo não é proteger a dignidade da mulher, sim os bons costumes. Isso aí já saiu no Código Penal. Assim como artigos do Código Civil que colocavam a mulher, né, como tendo que ser tutelada pelo marido. Isso não está mais na lei. Mas será que no judiciário a mulher ainda não é avaliada, né, pela honestidade? O juiz não chega lá e fica questionando, né, que hora que ela estava na rua, que roupa que ela estava usando. Então, esses estereótipos ainda estão fortemente presentes no judiciário e no ensino jurídico. Né? Também tenho feito pesquisa sobre isso, de como o ensino jurídico contribui para a reprodução de padrões de hierarquia, de dominação, relacionados com raça, classe e gênero. Né? Então, a ideia é pensar também, a gente tem agora a atual DCM do direito, que fala, né, sobre educação em políticas de gênero, educação étnico-racial, mas será que as universidades já estão preparadas para lidar com essas mudanças que a atual DCM estabelece, né, para fazer uma educação que, de fato, não reproduza esses estereótipos que a gente tem aqui, né? Acrescentando-se o fato de que o direito trabalha sempre com essa ideia de conceitos como conceitos universais, abstratos, isso é muito caro para o direito. Mas como lidar com a questão universal e, ao mesmo tempo, pensar uma justiça que não seja uma justiça meramente formal e que privilegie determinado grupo da sociedade? Bom, fiz assim, bem rápido, eu falo rápido, né, gente? Então, assim, fiz um panorama bem rápido do que eu tenho estudado. Agora, pensando sobre os meus temas de orientação. Então, assim, qualquer tema relacionado com discussão de gênero, não somente no Poder Judiciário, né, mas eu tenho um pouco de extensão que é o Balé da Pele nas escolas, né, então a gente também faz, lá em Macaé, né, a gente, junto com parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres de Macaé, Secretaria de Educação, a gente vai nas escolas de Macaé, fala sobre a Lei Maria da Penha, então, temas relacionados à violência contra a mulher,
Lei Maria da Penha, mulheres no poder judiciário, teorias feministas, temas que vão trabalhar com as teorias feministas, eu também oriento. Atualmente estou fazendo doutorado em psicologia. Então, assim, temas que se relacionam com saúde coletiva, saúde mental e estudos relacionados a subjetividades. Quem gosta de teoria Foucaultiana, eu gosto muito de Foucault, então também oriento nessa teoria. Eu acho que só ensino jurídico também é um tema que eu trabalho, né, bastante com essa temática. Acho que só. E sociologia do poder judiciário de maneira geral, ainda que não seja trabalho em questão de gênero, também oriento de maneira geral profissões jurídicas e sociologia do direito. Andressa, queria dar a palavra sua. Obrigada. Bom, primeiro, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Ingressar no programa de pós-graduação é realmente uma alegria. Eu não consegui, eu já estou esse ano, até 10 anos de UF, eu integro o departamento de Direito de Volta Redonda, eu sou professora de Direito Financeiro e Tributário, mas realmente eu tenho 2 filhos, então eu teve um período de maternidade, e agora finalmente consegui ingressar no período de programa de pós-graduação. Sonho também de complementar, né, a graduação e atuar também na pós-graduação. Docente é gratificante, eu gosto de ver, eu já adoro orientar trabalho de conclusão de curso. Gosto muito de ver o docente se desenvolvendo na pesquisa. E no programa de pós-graduação, eu acho que isso é ainda mais acentuado, porque no programa de pós-graduação, e eu acho importante vocês terem consciência disso, que vocês estão construtores do conhecimento, vocês estão se tornando cientistas. Uma coisa que eu me recordo foi no dia que eu recebi meu diploma do doutorado em Direito, e estava lá escrito, não era doutorado em Direito Financeiro, era doutorado em Ciências. Então, é um doutorado em ciência, né? Vocês estão se tornando cientistas, construtores do conhecimento. Então, fica uma dica, né, para vocês, quando estiverem realizando a pesquisa de mestrado, ter isso com consciência. E na graduação, a sensação que eu tinha quando eu estava na graduação, algumas pessoas já têm isso mais amadurecido desde a graduação, mas que eu tinha na graduação, é que eu simplesmente recebia conhecimento, eu estava ali simplesmente recebendo conhecimento. E quando eu entrei na pós-graduação, parece que vira uma chavinha, né, e você começa a entender como que nem tudo que a gente via no manual é exatamente daquele jeito, que você consegue construir o conhecimento, propor melhorias no nosso campo de estudo, que é o direito. Então, eu acho que é importante, né, passar essa mensagem. Como eu sou professora de Direito Financeiro, tá? Em Volta Redonda. Vou falar um pouco aqui sobre mim. Eu acho que e fiquei muito feliz das apresentações anteriores, e são 3 novos professores que estão ingressando no perfil completamente diferente de pesquisa. E eu acho que isso enriquece muito o programa, né? Porque imagina também que dentre os ingressantes tem pessoas com perfis muito diferentes, também interesses muito diferentes de pesquisa. Então, eu acho que isso é muito positivo. Eu vou falar um pouco, o tema da minha exposição, na verdade, não é uma exposição, minha ideia aqui é ter um bate-papo com vocês, uma conversa sobre as pesquisas que eu desenvolvo. Eu coloquei Direito, Finanças e Desenvolvimento. Daria para colocar Direito, Finanças, Economia e Desenvolvimento, aliados dentro do campo do direito constitucional, claro, dentro da constitucionalidade. E aí eu vou falar com vocês um pouco das pesquisas mais recentes que eu tenho desenvolvido, que se direciona muito ao campo de direito, moeda, mas depois eu falo sobre outras pesquisas que têm um aspecto um pouco mais amplo. Então, de 2015 para cá, 2015, eu fiz pós-doutorado em Economia. Meu doutorado é pela Universidade de São Paulo em Direito Financeiro, então Direito de Finanças Públicas. Minha tese foi sobre o royalties de petróleo. E
E aí, em 2015, eu fiz um pós-doutorado em economia e passei a estudar a relação entre direito e moeda monetária, isso passou a ser um tema de interesse. E é interessante que essa ideia de estudar direito e moeda surgiu a partir de uma pergunta. Eu acho que os nossos grandes professores são os alunos. Surgiu uma pergunta em sala de aula, uma aluna perguntou, professora, mas o que é? Eu estava falando sobre receita pública, conceito de receita pública, e aí na legislação diz que exclui o conceito de receita moeda. Por que moeda não é receita pública? Aí eu pensei, e aí comecei a estudar o conceito de moeda e vi que é algo muito mais complexo, muito mais difícil e menos óbvio do que se imagina. Não só muito mais do direito, mas ainda para a economia também é algo não, muito complexo. E aí, quando a gente vê alguma coisa que parece difícil, parece complexo, que você estudar, e passei a estudar o conceito de moeda na Constituição, o que é exatamente moeda. Porque, por exemplo, a gente lê a Constituição, no artigo 64, diz que é competência exclusiva da União emitir moeda por meio do Banco Central. E aí muitas pessoas ficam, nossa, tá, e é competência exclusiva da União emitir moeda. E isso começou a ser discutido muito recentemente, porque a gente tem visto em novas tecnologias, criptoativos, então, tem muitas novas moedas na forma de criptoativos. Por outro lado, a gente também, não sei se vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar em moeda social? Araribóia. Provavelmente vocês já ouviram falar, porque aqui vocês têm Araribóia, né? Em muitos lugares do Brasil, vocês ouviram falar, existem 118 moedas sociais no Brasil, mais de 4 mil moedas sociais, e a maioria das pessoas não ouviu falar nisso. E aí você pode perguntar, onde está a competência dos municípios, dos federais, para emitir moeda? Então, como é que isso compatibiliza com a União? Isso era uma pergunta que eu tinha. E aí, escrevi sobre isso, então, entendimento de que, na verdade, a União ela tem competência para emitir a moeda de curso legal. Aquela moeda que tem que, obrigatoriamente, deve ser recebida por estabelecimentos para pagamento de tributo, para extinção das obrigações. Então, é a moeda que a gente pode chamar de moeda de curso legal. Então, essa é a moeda emitida com exclusividade pelo Banco Central. E algo que eu trabalhei nesse também, não só, porque a gente tem a mesma moeda de curso legal, a que é emitida exclusivamente pelo Banco Central, é o papel moeda e a moeda metálica. Porque se a gente for ver a moeda escritural, essa moeda eletrônica que está nos bancos, o próprio banco pode emitir moeda. Então, vejo que, aliás, grande parte, imensa maioria da moeda em circulação que existe no país, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não é o papel moeda. O papel moeda, a moeda que é emitida assim pelo Banco Central, ela representa menos de 10% da moeda total de circulação. A maior parte da moeda, existe a moeda estrutural, representa isso, 90%. Da moeda dos agregados monetários de circulação, e são emitidas por. Eu não vou aprofundar tanto aqui, mas o termo que se usa multiplicador bancário pode ser produzido pelos próprios bancos. Então, passei a me dedicar sobre os temas, pensando, e aí eu acho que é o fio mundo todo das minhas pesquisas, né? Depois eu vou falar sobre outros. Fazendo essa autoanálise que o Hamilton falou aqui, eu acho que o fio mundo todo das minhas pesquisas tem sido sempre pensar mecanismos de desenvolvimento. Um desenvolvimento mais justo, buscar uma sociedade melhor, que a gente pode estruturar um sistema econômico, financeiro mais justo. Acho que mais justo, mais responsável também. Acho que esse tem sido, quando eu comecei a olhar para as minhas pesquisas, o que eu posso conectar? Eu acho que realmente essa preocupação do desenvolvimento sustentável no longo prazo. Então,
porque é muito fácil também a gente ter soluções rápidas e mágicas, mas que daqui a pouco não resolve o problema e acaba gerando um problema ainda maior. Então, né, ter uma linha de desenvolvimento realmente de soluções de finanças públicas que sejam duráveis ao longo do tempo e promovam o desenvolvimento. Então, a partir dessa pesquisa, né, que eu tinha teórica, eu comecei a desenvolver projetos práticos de desenvolvimento disso. Então, desenvolvi uma pesquisa. Comecei a desenvolver uma pesquisa prática com o município de Niterói, a implementação de uma moeda digital de recompensa no Niterói. Então, a ideia dessa moeda, que Niterói já tem a Araribóia, que é uma moeda social, pode ser utilizada em estabelecimentos. Essa moeda que eu estou desenvolvendo no município de Niterói, ela é uma moeda digital de recompensa que funciona da seguinte maneira, por exemplo, é como se fosse um ponto de cidadania, pode chamar também de token de cidadania. Então, você tem lá o aplicativo, e aí você faz um curso de educação ambiental, ou você utiliza sua bicicleta, ou você recolhe o lixo, participa de reuniões na Câmara de Vereadores. Então, tem uma atuação, né, que é vista como positiva para a sociedade, você ganha uma moeda que se chama NIP. E aí, essa NIP, você pode utilizar ela para ter descontos em estabelecimentos, pode utilizar para ingresso de eventos culturais, esportivos, patrocinados pela prefeitura, desconto em estacionamentos públicos. Então, essa é um trabalho, né, aplicado. Outro trabalho que foi desenvolvido também, outra pesquisa aplicada, tem sido junto com o SEBRAE de Minas Gerais. No SEBRAE de Minas Gerais, a gente tem feito um trabalho de criação de moedas locais, aí bastante parecido com o que a gente tem das moedas sociais, né, no caso da Araribóia, mas é diferente pelo seguinte, que a Araribóia e todas as outras moedas sociais que a gente tem no Brasil, elas são emitidas por bancos comunitários. A moeda local que a gente está desenvolvendo em Minas, inclusive a gente já teve 2 leis aprovadas, que eu, conjuntamente com o SEBRAE, a gente elaborou esse modelo, um modelo super inovador, não existe nenhum no Brasil, também desconheço no mundo, de moeda local. É uma moeda emitida diretamente pelo município. Tá? Então, não é por banco voluntário, é uma moeda emitida diretamente pelo município. E aí tem toda uma estrutura de governança, de participação social. A ideia é ter riqueza no território, geralmente são municípios que as pessoas gastam em incêndios maiores, então a ideia é ter a riqueza no município. E, enfim, são pesquisas super interessantes. Então, ligando o federalismo, quem gosta do federalismo também, as pesquisas da gente envolvem muito federalismo, repartição de competência, moeda. Então, esse é um viés que eu tenho trabalhado bastante ultimamente. Outro viés de pesquisa também que me interessa bastante é trabalhar com temas que envolvem tributação, especialmente reforma tributária. Eu tenho muita pesquisa também. Trabalhei com o da Fundação de fiscais da Fundação Getúlio Vargas, capitaneada pelo professor Vitor Santos, pelo Bernardo aqui, é o principal responsável pela proposta de reforma tributária. Então, vocês estão acompanhando, mas o Bernardo está agora, né, responsável por implementar a reforma tributária, né? Vamos ver se agora sai. E esse é um tema que eu acho essencial para o desenvolvimento do país também. E essa proposta tem um ponto que eu acho bastante interessante, é uma mudança, né, na configuração, porque o grande gargalo que a gente tem em termos de... Mas aqui eu estou falando de eficiência tributária, a gente fala de equidade na tributação, a gente tem outros problemas também de imposto de renda, com certeza, mas do ponto de vista da eficiência, a gente tem um grande gargalo realmente na tributação sobre o consumo. Eu sempre digo para os alunos da graduação, quando eu estou dando ICMS, tributação sobre o consumo, eu acho muito difícil o Brasil se desenvolver, de fato, sem uma reforma tributária que melhore o ambiente de negócio, que melhore a tributação sobre o consumo, porque o que a gente tem é muito ruim. E eu fico espantada quando a gente vê discussões sobre reforma tributária, algumas pessoas dizendo
não, mas o Brasil é uma federação, é complexo por natureza. Não, a gente precisa melhorar. A gente é o pior do mundo. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um estudo do Banco Mundial, o FEINDEX, que é feito junto com o Banco Mundial, com a PricewaterhouseCoopers, e fala que o Brasil é o pior país do mundo, é o local mais custoso do mundo, faz mais pessoas para se pagar o tributo. A gente não está nem falando do tributo em si, mas o quanto as pessoas, as empresas gastam somente para pagar o tributo. Então, é o pior do mundo e é o pior do mundo assim, muito na frente. São, não sei exatamente como está agora, mas nós estamos vendo 2.400, 2.600 horas. No segundo lugar, vem lá com 1.000 e poucas horas. Então, é o pior de longe, né? Isso é algo que tem que ser resolvido. A gente está saindo aí, mas a gente tem na tributação sobre o consumo, que é uma loucura, primeiro a divisão. Você tem um tributo para serviço e um tributo para mercadoria. No mundo, que é muito difícil, cada vez mais, saber o que exatamente é serviço e o que é mercadoria. Né? Então, o sistema tributário foi criado há bastante tempo, não era fácil saber o que era serviço e o que era mercadoria, e hoje é muito difícil fazer essa diferenciação. Então, isso já é um contextuoso absurdo, então, mais custo para as empresas, porque o fiscal entende de um jeito, o outro entende do outro, e aí a empresa vai ter que pagar contador, advogado, então, realmente é um horror. Eu já trabalhei em empresa, da advocacia, a gente sabe que é muito difícil. Você explica como é que funciona a tributação sobre o consumo para uma empresa que está vindo se instalar aqui, que a gente explica, olha, serviço é no município, a mercadoria é no Estado, só que no Estado tem alguns casos que vai ser serviço e mercadoria. E aí você ainda tem PIS/COFINS na esfera federal. Né? Então, realmente, é muito complicado. E aí, se esse governo, de fato, conseguir avançar e fazer uma reforma tributária, eu acho que esse é um grande ganho para o país, principalmente uma reforma tributária que tenha a sua tributação de maneira majoritária no destino, que eu acho que esse eu tenho textos críticos a isso também, porque a gente, nossa tributação do consumo ainda é muito na origem, né, e não no destino. Isso gera problemas grandes em termos de guerra fiscal, em termos de equidade mesmo, porque, imagine, a produção é concentrada no Sudeste, mas o consumo é pulverizado por todo o Brasil. Então, quando você possibilita que a tributação seja feita muito bem consumido, você está pulverizando esse Brasil. Então, eu acho que, para fins de cuidado, isso é importante. E gera outros efeitos também. Por exemplo, a gente discute muito a questão do preço dos combustíveis. Foi recentemente baixada, os estados, inclusive, estão enfrentando problemas de arrecadação com isso, porque numa canetada reduziu-se a tributação sobre combustíveis. O que foi, isso, um grande problema federativo, porque era muito necessário ter esse conceito. Porque os estados, eles acabam ficando reféns da tributação sobre combustíveis, energia elétrica e telefonia. Porque o que esses três mercados têm em comum? Telefonia, energia elétrica e combustíveis. São tributadas no destino, onde as pessoas consomem. Então, quando a tributação é feita onde as pessoas consomem, você não tem como fazer guerra fiscal. E todo o resto, você tem como dar incentivo fiscal. E aí os estados estão tão comprometidos com incentivos fiscais para outros bens e serviços que são prestados, que eles terminam grande parte da arrecadação justamente de energia, combustíveis e telefonia. Tem, inclusive, um estudo super interessante do BID, foi feito pelo professor Fernando Rezende, fez esse estudo, que alguns estados, cerca de 70% da arrecadação depende dessas três materialidades, 70%, porque existe um comprometimento muito grande com os outros setores com relação a benefícios fiscais. Então, eu acho que uma reforma tributária está urgente, tem um interesse muito grande por temas nesse sentido, mas, e aí falando aqui possíveis orientações, tem interesse em temas que possam contribuir para o desenvolvimento do país, que tem uma relação com economia, finanças, até teve um
um aluno que conversou comigo, o nome dele, acho que é Daniel, sobre trabalhadores de falências, também é um tema, né, que está relacionado, pode relacionar também com o desenvolvimento. Você é a Amanda? Tudo bom? A Amanda, eu trabalhei em ICMS, né? Então, o ICMS, eu acho que é um tema super importante. Eu até ia comentar com você, mas eu acho que o ICMS, daqui a pouco, ele pode ser todo mudado, né? Então, assim, às vezes, pensar um tema assim, mais guarda-chuva, né, para um tema de ICMS, de repente, a questão de tributação do destino, e tributação na origem, que eu acho que é pouco explorado, eu fico, né, deixa como essa diferença de tributação do destino, tributação na origem, que é tão essencial, poucas pessoas debatem sobre isso, que é algo essencial. Então, fico à disposição de vocês, né, para quem tenha interesse sobre isso. Também questão regulatória, quem tiver interesse, né, meu doutorado, ele foi em Direito aplicado ao setor do petróleo, Direito financeiro aplicado ao setor do petróleo, então eu estudei a natureza jurídica dos royalties do petróleo, e aí uma característica que eu vejo também, pensando nessa autoanálise, que eu vejo as minhas pesquisas, são pesquisas sempre muito transversais. Tanto eu estudei o royalties do petróleo, agora como moeda, na minha tese, na defesa da minha tese, eu tinha professores de direito civil, de economia, de direito financeiro, tributário e direito internacional. Porque eu tenho que estudar com Ponte de Miranda, que é do direito civil, para conseguir resolver o meu problema. Então, eu acho que minhas pesquisas sempre têm essa transversalidade no sentido de abarcar vários ramos de direito. Moeda é isso, moeda também está muito ligada a direito civil, títulos de crédito, direito de finanças. Então, também trabalho muito na área da área, então essa pesquisa que eu faço em Niterói é uma pesquisa junto com o pessoal da computação da USP. Trabalho com 5 professores lá, tanto que a gente desenvolveu, inclusive, protótipo, hoje eu já estou, inclusive, fazendo protótipo de computação. Então, eu tenho essa economia e computação. É isso. Fico à disposição de vocês. Gosto muito de orientar, de ver a pesquisa crescendo, à disposição. Eu fiquei muito feliz, né? Porque o programa, até um tempo atrás, tinha um professor que se dedicava de dificuldade, que era o professor Márcio Ávila, e ele acabou saindo do programa. E aí ficou esse vácuo, né? E aí você veio preencher esse vácuo e ainda trazendo muitas outras coisas, né? Eu lembro que falava exatamente sobre essa instituição da tributação do consumo, a tributação da origem do destino. E tantas questões interessantes. A questão das moedas, para mim, é quase que literatura. Né? Durante muitos séculos, a emissão de moeda pelos Estados nacionais sempre foi um modelo padrão para garantir as trocas e a regularidade das trocas e estimular o comércio. Depois a gente passou a ter moedas regionais, né? A comunidade europeia. E esse modelo ele fica por terra, esse modelo que durou séculos, né? Séculos, aí pelo menos, pensar de repente uns 6, 7 séculos, agora eu não sei se com profundidade, estou falando assim de orelhada. E aí, papo de 2 décadas, esse modelo foi por água abaixo, né? Surgiu uma pluralidade de moedas. Eu acho que está no momento para estudo do direito, da relação entre direito e moeda, está florescendo muito. Então, eu vejo alguns textos sobre isso. Não sei se vocês chegaram a esse ano, ela acabou de concluir o mestrado dela, orientadora dela. Ela estava no projeto ela ia escrever sobre outro tema, aí eu puxei ela no projeto de Niterói, ela acabou escrevendo sobre moeda e gostou muito, ela já trabalha muito. Porque realmente acho que é um tema que está em extensão. Tem muito para ser estudado, para ser descoberto, para ser melhor pensado. Pode mudar os rumos mesmo de como o nosso sistema financeiro está desenhado. Né?
E queria só, algo que eu ia falar e eu esqueci, aí eu falei da minha tese, é que também, na minha tese, eu estudei muita questão da regulação. Então, quem tem interesse também em setores regulados, por exemplo, energia elétrica, a aeronáutica, a própria regulação financeira, também tem interesse, porque tem esse estudo, né, sobre aspectos regulatórios, entendeu? Eu estava passando assim, uma linha um tempo assim, na minha cabeça, eu vou pensar nos últimos 120 anos, né, as grandes preocupações com a moeda, primeiro, a questão da falsificação, que começa basicamente nesse período, né, entre guerras. Os grandes grupos que falsificavam a moeda até para financiar movimentos de resistência. Nesse período entre guerra, e recentemente a questão da emissão da moeda ligada à inflação. A necessidade de você controlar a emissão de moeda para controlar a inflação. Né? E se vocês pegarem a nossa história, dos últimos 50 anos, ou 40 anos mesmo, 40 anos, a quantidade de vezes que o Brasil trocou de moeda, pelo fato daquela moeda de papel não representar mais a diversidade de um país desses que não fez uma atualização e continua usando a mesma moeda, você vai comprar barato. E muitas vezes é isso, né? E aí, esse paradigma caiu por terra de pouquíssimo tempo. Então, são pesquisas muito úteis, né? Interessantíssimas. Então, agora a gente vai ter o nosso momento participação mediada com tecnologia, com o nosso querido professor Carlos Vitor. Tá, você está aí, querido? Tá, né? Tá. Estou aqui, Pedro. Vocês me ouvem bem? Boa tarde. Bem, seja muito bem-vindo. Uma alegria. Estou muito contente porque já tinha essa confiança de que a gente já está ganhando novos negócios de peso, né? Pessoas pensantes e fantásticas. E aí agora vamos fechar com você, eu queria. Então, Bom, muito boa tarde a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo bem, né? Qualquer coisa, por favor, interrompa, fique à vontade. Eu confesso que eu ouvi muito bem todas que falaram, mas eu não consegui ouvir as perguntas. Então, se tiver alguma questão e puderem repassar, né, os colegas que estão na mesa, eu acho que é talvez por uma questão do microfone, né, que eu tenha conseguido ouvi-los e não vocês. Tá certo? Bom, prazer. Sou o professor Carlos Vitor. Falar um pouco de mim, né, já como o Hamilton falou, né, que o Pedro disse lá, fala de você, né, a gente tem que tomar um certo cuidado com esse fala de você logo no meio de uma pandemia, de não começar a desabafar, começar a chorar aqui, né, mas vamos lá, vou tentar fazer o seguinte, para chegar na proposta que eu tenho, né, para o PPGDC, para pesquisa, para disciplina, tudo, falar um pouco da minha formação, né, enquanto professor, enquanto docente, enquanto pesquisador, porque eu acho que a minha formação diz muito sobre aquilo que eu faço hoje, né, eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Bom, eu fiz graduação na Fundação Getúlio Vargas, né, me formei em bacharel em Direito em 2010, foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer a professora Fernanda, hoje é uma colega de trabalho, né, como o mundo dá voltas e que voltas boas ele dá. Então, prazer mais uma vez tê-la aqui novamente, professora Fernanda, já que somos colegas também no MDI, né, em Macaé. Muito bom ouvir um amigo, né, recente que a vida me deu, que foi o professor Hamilton, que a gente está trabalhando junto agora no Cajuf, muito bom, né, que possamos estender até aqui as nossas parcerias, né, e torço para que elas se prolonguem cada vez mais. Professor Pedro, né, como eu posso dizer assim, é uma pessoa sempre muito atenciosa, né, muito convidativa, então queria fazer aqui os meus agradecimentos também a todas as vezes que você me recebeu, me ouviu, conversou, a gente pôde conversar com tanta gentileza, muito obrigado. Professor Andressa, um prazer enorme, pena que eu não pude estar presente com vocês nesse momento, aí, mas teremos outros, né?
Então, torço para que seja muito em breve e presencialmente. Bom, eu me formei em Direito na Fundação Getúlio Vargas e sou egresso do PPGDC. Né? Eu fiz mestrado em Direito Constitucional no PPGDC, como se não bastasse ter feito mestrado em Direito Constitucional no PPGDC, eu sou da primeira turma do mestrado do PPGDC, e como se não bastasse tudo isso, eu fui o primeiro a defender ainda no programa. Então, fico muito feliz, né, como eu havia começado anteriormente, com essas voltas que o mundo dá, de me trazer novamente aqui na condição aí de colaborador agora nesse processo de produção do conhecimento coletivo que nós estamos dispostos a propor aqui no nosso programa. Então, minha gratidão a todos vocês, meu entusiasmo, minha empolgação para que possamos fazer bastante coisa aí juntos pelo nosso programa. Bom, falando um pouco da minha perspectiva do ensino, tá? Eu dou aula de graduação em Direito desde 2014, comecei e não parei mais, né? Mas eu tenho formação também, né? Pasmem, eu sou professor de educação infantil, ensino fundamental. Eu fiz formação de professor, então assim, já dei aula até de recreação, para vocês terem ideia. Então, esse mundo da docência, assim, quando nos pega, eles não solta mais, né? E nem a gente quer. Uma vez que a gente experimenta, a gente carrega isso para toda a nossa vida. Então, na FGV, eu fui apresentado a uma metodologia mais participativa, né, na condução do ensino. E eu acho que isso mudou muita coisa na minha visão sobre o ensino do direito. E hoje, nas minhas aulas, nos meus cursos, eu trago para os meus alunos o estudo de caso, né, e resolução de conflitos. Então, assim, eu tento aproximá-los cada vez mais da realidade social, quer seja por meio do ensino, quer seja a partir da condução e comentário, discussão e apresentação de pesquisas, sobretudo empíricas para eles. Então, uma das minhas perspectivas relacionadas ao ensino é justamente por meio do estímulo a um estudo de caso, a um método mais participativo, proporcionar uma concretização da teoria e aplicação do direito para esses alunos, para eles perceberem de forma mais prática, né, a aplicação do direito em si. Então, vendo isso e trazendo isso para o meu ato, né, ato da docência, eu tenho, né, essa pegada um pouco mais de verificação, de aproximação com a realidade social, né? Então, essa é uma das minhas principais pegadas que eu decidi não abandonar e continuo, né, levando para de alguma forma, né, para todas as minhas formas de ensino, quer seja na especialização, na graduação ou aqui agora no programa de mestrado. Tá? E por que eu digo isso? Porque eu acho que essa tentativa de compreender, de aplicar, de reconhecer o direito nas relações sociais e institucionalmente estabelecidas, me fez ver na pesquisa uma forma de complementação, né, do ensino em si, né? E como é possível formar os nossos alunos por meio da pesquisa, assim como eu fui. Né, eu, na graduação, tive a oportunidade de fazer uma pesquisa já no 7º período, né, uma pesquisa que se chamou, salvo engano, tá, gente? Decisão monocrática e agravo interno. O objetivo era saber se a nova lei, à época, né, que estabelecia o agravo interno no processo civil, ela significaria um entrave processual ou proporcionaria maior celeridade na apreciação de recursos. E aí foi uma pesquisa empírica feita por meio de dados fornecidos, por meio de informações fornecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e onde a gente teve a oportunidade também de entrevistar alguns magistrados. E foi ali que eu percebi, né, que pelas entrevistas por eles concedidas, que na entrevista existia pouquíssimo compromisso, né, pasmem, com a verdade,
Né? Em que sentido pouco compromisso com a verdade? Porque por todas as características que a entrevista pode proporcionar, um dos maiores objetivos é demonstrar a forma como os atores que estão participando dessa entrevista, na condição de entrevistado, querem ser vistos, lembrados, até porque aquela interação proporcionará um registro que será consultado posteriormente. E eu comecei a confrontar aquelas questões, e a minha cabeça começou a embaralhar, e eu acabei levando essa inquietação acadêmica um pouco mais para o meu TCC, onde eu fiz uma pesquisa sobre mutação constitucional, algo completamente teórico, mas eu tentei atribuir uma perspectiva um pouco mais empírica, tentando entender o funcionamento, a prática em si do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, que diz o seguinte: no controle difuso de constitucionalidade, uma vez declarada inconstitucional a norma, o Senado pode expedir uma resolução para suspender de vez a eficácia dessa norma. E eu pensei, será que eles fazem isso? Será que eles usam dessa prerrogativa na prática em si? E eu comecei a pesquisar, a investigar um pouco mais a prática, né? E aí, por meio, né, desse confronto aí, dessa aproximação entre teoria e prática, eu fiz o meu trabalho de graduação, meu TCC, né, deu tudo certo, a banca gostou, né, e eu continuei levando essa perspectiva um pouco mais, né, empírica, né, daí por diante, e nunca mais abandonei essa pegada. Então, no meu mestrado, no PPGDC, eu continuei com esse tema, né, da mutação constitucional, mas sob uma outra perspectiva. Se eu já estava me aproximando um pouco mais da pesquisa empírica em si, eu tive uma preocupação de tentar entender esse conceito, essa terminologia da mutação constitucional. Porque, por meio dos estudos que eu fazia, dos livros, dos textos lidos, eu comecei a perceber que o direito, né, em si, sobretudo brasileiro, não possui uma metodologia específica para a discussão e utilização de conceitos jurídicos. Então, como se utiliza um conceito jurídico? Para que ele serve? Qual a sua finalidade? Eu comecei a tentar entender esse processo, e foi a minha pesquisa do mestrado que eu fiz por meio da compreensão e possivelmente explicação de uma categoria jurídica normativa sob uma perspectiva um pouco mais empírica, que é a mutação constitucional, que na verdade diz o seguinte, né? O texto pode mudar o seu entendimento se a realidade for alterada anteriormente. Então, uma tentativa de aproximação do texto da realidade social. E aí continuamos com essa perspectiva um pouco mais empírica. E aí, na FGV, retorno no ano de 2012, com a possibilidade de fazer uma pesquisa, né, sobre o Supremo Tribunal Federal, continuando a estudar aí o Supremo Tribunal Federal, que hoje se tornou meu campo de estudo e de pesquisa. Só que eu fui estudar o Supremo Tribunal Federal, né, na FGV, participando da pesquisa chamada História Oral do STF nos 25 anos da Constituição, onde nós tivemos a oportunidade de entrevistar 28 ministros que passaram pelo Supremo de 88 a 2013 para tentar recontar a história da instituição a partir do protagonismo, da ação concreta, da prática de cada um dos seus atores, né, no caso, os próprios ministros. E aí nós conseguimos produzir relatos incríveis, um material aí infinito de consulta, de pesquisa, que está disponível gratuitamente aí no site da instituição, né? E eu tive a oportunidade de conviver com pessoas, com amigos, com professores, que me fizeram nunca mais abandonar nessa pegada da pesquisa empírica, sobretudo no direito constitucional, né, onde eu entendo ser perfeitamente possível de fazer cada vez mais. E aí eu percebi e falei, bom, agora eu já sei o que eu quero fazer no meu doutorado. E aí fui para a PUC Rio com a seguinte proposta: eu quero continuar estudando o Supremo Tribunal Federal, mas eu quero fazer uma etnografia, né? Ou seja, eu quero ir lá para o Supremo, observar, participar, estar cada vez mais próximo, para saber o que aquele ambiente é capaz de nos explicar sobre os ritos por eles praticados. Então eu fui para Brasília, fiquei 2 anos lá
no Supremo Tribunal Federal, fazendo pesquisa de campo de 2014 a 2016, com o objetivo de estudar a colegialidade, especificamente a colegialidade em ação, para tentar entender o que acontece naquele espaço destinado à discussão e deliberação dos atores, no caso, os ministros do Supremo. E aí, né, eu tive que aprender a conviver com as dúvidas, com as questões de pesquisa que me colocavam, como, por exemplo, uma questão que me colocaram que foi: mas, Carlos, você vai para Brasília, vai gastar dinheiro, vai ficar longe da sua casa, da sua família, né, para poder falar como os ministros julgam, se você pode fazer isso assistindo às sessões da TV Justiça. E eu falei, na verdade, meu trabalho é completamente diferente. O meu foco é justamente no que a TV não mostra. E aí eu cito como exemplo para vocês duas situações, né? Uma delas, eu estava assistindo a sessão de julgamento, e aí acontece o seguinte: na sessão de julgamento, muito rapidamente para falar para vocês, para avançar na minha proposta, estou apresentando a minha perspectiva, né, sobre o ensino, sobre a pesquisa, e posteriormente falar da extensão também. E a gente estava assistindo a sessão de julgamento, e a sessão de julgamento no Supremo Tribunal funcionando da seguinte forma: as pessoas sabem, os ministros comparecem às 2 horas para poder deliberar, né, sobre os temas que estão em pauta para julgamento, e aí, quando tem uma sessão administrativa, a sessão administrativa começa antes da sessão jurisdicional. A sessão administrativa normalmente está agendada para começar às 14 horas, quando está lá na pauta, né, sob conhecimento de tudo, divulgada com devida antecedência. E aí, posteriormente, a sessão administrativa e a sessão jurisdicional. Sempre assim, está no regimento interno, tudo direitinho. Num determinado dia, né, não havia previsão qualquer de sessão administrativa, os ministros chegaram, começa a sessão jurisdicional às 14 horas. Por volta das 17h30, o ministro do Supremo, na época, o presidente Carlos Lewandowski, dá encerramento a ela e diz: gente, muito obrigado pela presença de vocês, estamos encerrando aqui a nossa sessão jurisdicional. Só que ele encerrou a sessão e todo mundo continuou lá dentro. Nesse momento que todo mundo continuou lá dentro, né, todo mundo, quem estava na cabine, né, dos jornalistas, desce correndo, eu vejo, olho para trás, vejo aquele movimento e falo: bom, vou para lá ver o que está acontecendo também. E aí fui para lá, né, e incrivelmente o ministro-presidente deu início a uma sessão administrativa. E qual era o objeto da sessão administrativa? Um objeto único, né? Discussão de uma proposta de aumento salarial dos próprios ministros do Supremo num montante de 36%. 36% de proposta de aumento salarial feito por eles próprios. E aí o ministro-presidente coloca a mesa proposta, ninguém se opõe, todo mundo aprova de maneira muito rápida, toda a sessão administrativa dura menos de 3 minutos, não tem qualquer registro anterior sobre aquilo. E aí um jornalista vira para mim e fala o seguinte: você viu o que ele fez? Aí eu falei: não, o que ele fez? Ele falou: quando acabou a sessão jurisdicional, ele cortou a transmissão ao vivo da TV Justiça, né, e iniciou a sessão administrativa para aprovar o aumento do salário deles próprios, né, em quase metade do valor. E aí os ministros, quando começam a sair, né, passam em frente aos jornalistas, um deles grita: presidente, o que houve? Ele fica mudo, não responde, pergunta para o ministro Gilmar: ministro Gilmar, o que aconteceu agora? O ministro Gilmar pergunta ao presidente, e todos saem sem dar entrevista. Aquele fato não foi noticiado, não foi comentado, né? Eu acompanhei a proposta e ela foi aprovada, né, na Câmara, no Senado, e o aumento do salário dos ministros naquela época aumentou nesse montante aí de 36%. O que eu estou querendo mostrar sobre isso, né, com esse caso relatado para vocês? Que muita coisa acontece nesses ambientes institucionais que poucas pessoas têm acesso. Então, é preciso frequentar esses ambientes para melhor compreender as suas práticas, os seus funcionamentos, porque essas práticas produzem direitos. E esse é o meu principal interesse aqui no programa de Direito Constitucional da UF. É discutir no direito constitucional como práticas judiciárias, né, são capazes de produzir direitos, tá? O que pode ser feito, inclusive, no cotidiano das relações socialmente estabelecidas. E aí,
eu venho produzindo, soltando alguns materiais sobre a minha pesquisa, né? Fiz recentemente um artigo produzido com foco especial em audiências públicas, onde eu observo aí 6 ou 7 audiências públicas, salvo engano, e por meio da minha observação, eu começo a perceber coisas que pouco são discutidas entre autores do direito, como, por exemplo, a possibilidade do Ministério Público, né, além de ser parte no processo, participar como amicus curiae e como audiencista público no mesmo processo, tendo a oportunidade de falar no processo, de juntar provas, de apresentar argumentação, de juntar documentos 2 ou 3 vezes, né? Inclusive, na segunda, na terceira vez, sem ter qualquer ônus, né, de perder ou não o processo. Então, essas questões me intrigam e me fazem refletir sobre cada vez mais como o direito constitucional, né, pode ser produzido nesses ambientes institucionais. Então, eu trago aqui, né, a minha visão da pesquisa, a minha visão de extensão, é claro, tá muito relacionada a essa questão prática, a observação, a compreensão da realidade social. Recentemente, eu tive a oportunidade de coordenar um curso de formação de lideranças em políticas estudantis, onde eu oferecia a possibilidade de alunos, né, da educação, do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação, terem acesso a uma formação, uma discussão sobre como produzir, como criar e manter agremiações estudantis nas suas universidades, como fazer política institucional. Tive a oportunidade de coordenar com o professor Pedro Heitor o curso Antirracismo e as Mobilizações Profissionais do Campo do Direito, né, onde nós tivemos acesso aí de oferecer cursos para advogados negros sobre como atuar, né, no combate ao racismo, como desenvolver, como estimular cada vez mais uma pauta antirracista. Então, tem produzido extensão, e aí caminhando para o meu final, sobre todas essas coisas que eu estou fazendo, já nessa minha experiência, que eu tenho de proposta para o PPGDC, é claro, né, o título resume um pouco a minha ideia, que é abrir, na verdade, uma agenda de pesquisa, né? E que agenda de pesquisa é essa? Na verdade, essa agenda de pesquisa é o direito constitucional em ação, para mostrar que é possível compreender o direito constitucional para além da teoria, né, por meio de aproximações cada vez mais constantes e diretas com a realidade social vigente, para tentar compreender e explicar não apenas categorias jurídicas, mas as suas funcionalidades, que tipo de direito essas interseções são capazes de produzir. E aí, eu tenho como proposta para o PPGDC a criação de uma disciplina, né, que discute um pouco essas questões, que é a sociologia política da Constituição, que nada mais é do que representa a possibilidade aí da gente estimular reflexões, né, metodológicas sobre o direito constitucional em si. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? De diversas formas. Tá? Uma delas é rediscutir fenômenos sociais e que são fundamentais à produção do conhecimento jurídico constitucional, à luz, é claro, de experiências institucionais concretas, estabelecendo aí uma aproximação cada vez maior com a sociologia, com a história, com a antropologia, para tentar compreender especificamente um pouco melhor o estudo jurídico e político da própria Constituição. Tá? E, além disso, eu tenho como objetivo também, já coordeno, né, como o professor Hamilton falou, um grupo de pesquisa chamado Núcleo de Estudos e Pesquisa em Constituição, Justiça e Cidadania, onde o principal objetivo é integrar cada vez mais pessoas que estejam dispostas a atribuir um olhar, sobretudo empírico, ao direito constitucional. Eu acho que quem tiver interesse, sinta-se completamente convidados a participar do nosso grupo de pesquisa, a atuar especificamente produzindo conteúdo, produzindo pesquisa, enfim. E, é claro, um projeto de pesquisa e também de extensão, que é a criação de uma clínica interdisciplinar de participação social em audiências públicas. Tá? O objetivo da criação dessa clínica é fugir da litigância. O objetivo não é litigar, mas atribuir um caráter mais
prospectivo, propositivo, né, sobre como a gente consegue estimular, facilitar a inserção de grupos sociais em audiências públicas e aumentarem efetivamente a sua participação social, não apenas no Poder Judiciário, mas também no Poder Executivo, no Poder Legislativo, sobretudo municipal, atuando ali diretamente na influência, né, no impacto na produção de políticas públicas. A priori, né, já dando um spoiler, como o Hamilton disse também, o objetivo inicial é ter um único foco, tá? Criar uma clínica interdisciplinar de participação social em audiências públicas voltada à pauta antirracista, tá? Mas é claro que a gente está aberto aí ao diálogo, a outras possibilidades também, tá? No mais, peço desculpas por me alongar um pouco, tá? Acabei passando aí uns 2 minutinhos do meu tempo de fala, mas agradeço mais uma vez o carinho, a receptividade, tá? A atenção, a disponibilidade, o esforço do programa em permitir que eu participe desse evento, ainda que à distância, por impossibilidades mais práticas, e quero dizer que eu estou completamente aberto aí a orientações, ao diálogo, tá? A parcerias, enfim, contem comigo para o que precisarem, tá? É isso, grande abraço. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, fiquei muito feliz. Eu não sabia que você tinha sido da primeira turma. E você também foi o primeiro a ser referenciado. Você realmente, se você fosse um atleta olímpico, você ia estar sempre no pódio, né? Em primeiro lugar. Impressionante. Essa história é muito bacana, né? E como é bacana ter alguém ensinando no mestrado, alguém que foi aluno do mestrado. É muito orgulho. Né? Eu entrei, por exemplo, no mestrado como professor de responsabilidade. Porque foi a primeira turma. Então, talvez não seja o sonho de todos, né? Mas se alguém tem esses sonhos, sabe que é possível. Ele, quando se estudava, também foi aluno da primeira turma. Ele foi colega de turma. E eu tive a felicidade de colocar os dois na mesma banca no início dessa semana. Né? Então, muito bacana, muito legal. Fico muito contente. E você, eu acho que você traz uma pauta que tem uma preocupação de clínica e tem uma preocupação muito necessária. Nesse momento que a gente vive, inclusive nesse contexto, nesse programa, que é um programa que está passando bastante nossa casa, em vários aspectos. Então, acho que ter uma preocupação em clínica e ter uma preocupação antifascista hoje é muito necessário, é muito importante. Então, mas queria saber se alguém na plateia, no auditório presencial, tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta para o professor Carlos Vitor. Tem uma pergunta sobre a clínica. Peraí. Boa tarde, professor. Fiquei interessada pela clínica que o senhor falou para influenciar a participação social das pessoas nas políticas públicas. Eu achei isso bem interessante. Queria saber se tem alguma data para poder ter inscrição, como que faz esse procedimento? Eu posso responder ou deixo para mais perguntas e respondo depois ao final? Boa tarde. Pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Como a professora falou da parceria, também teria questão de parceria público-privada nos seus projetos, por exemplo, trabalha na caixa, tem
ele tinha falado, eu descobri com ele. E o meu esposo, ele faz parte da administração do comitê de diversidade da praia, aqui do Rio. E aí, por exemplo, a praia tem algumas parcerias que seria interessante, de repente, um contato para fechar uma parceria interessante aí, porque a praia tem bastante coisa em relação à diversidade. Então, poderia, de repente, gerar alguma verba para fazer acontecer mais. Peraí que tem mais uma pergunta, calma. Boa tarde, professor. Eu vi aqui que o senhor é da linha 1 de pesquisa e eu fiquei interessado na sua matéria que o senhor falou sobre sociologia, talvez sociologia política. O senhor está pensando em oferecê-la durante o próximo período letivo ou seria mais para frente? E se fosse oferecer, ela adotaria essa metodologia participativa ou teria um outro foco de abordagem? Pode responder, professor. Tá ótimo. Bom, vou tentar lembrar aqui na sequência. Bom, em relação à primeira pergunta, se trata de um projeto de pesquisa ainda. Eu estou vendo, né, com colegas, parceiros, a possibilidade de criar o melhor formato que seja capaz de incluir cada vez mais vocês. Então, a ideia é incluir alunos de graduação, do mestrado também, tá? E não apenas de Niterói, mas talvez, né, realizando visitas técnicas em Macaé, estabelecendo uma parceria maior. Então, o formato está sendo melhor estudado, que é claro que depende também de conseguir verbas da sua implementação. Então, inicialmente, não temos uma data ainda de lançamento, de início do projeto, mas a gente já está trabalhando nisso já, inclusive com parcerias para entrar na segunda pergunta. Parcerias temos, tá? Temos parcerias, assim, com outros grupos de pesquisa, né? O NSD, Núcleo de Sociologia do Direito, também da UF. Temos também com o IDPM, Instituto de Defesa de Pessoas Negras, a OAB, né, de Niterói também. Então, assim, temos algumas parcerias, sim, que são capazes aí de estimular e dar cada vez mais fôlego ao nosso projeto aí, incluindo cada vez mais pessoas e aumentando, sobretudo, a nossa rede e a possibilidade, quem sabe, de participação cada vez maior e alcance da proposta que a gente tem por meio dessa clínica, tá? E até porque, gente, assim, não é só extensão, é pesquisa também, né? Então, por meio da realização, da possibilidade de pessoas atuarem diretamente aí, conhecendo esses ambientes, a gente vai tentar também fazer pesquisa, tentando compreender como esse fenômeno tem se estabelecido aos nossos olhos, né, e como a gente pode contribuir cada vez mais para explicá-lo e aumentar o seu alcance a todos aqueles que têm interesse de participar. Em relação à disciplina, né, não tem, assim, eu tenho que conversar ainda, né, a gente vai vou bater um papo aí com o professor Pedro ainda, o professor Paulo, para a gente ajustar essas arestas aí, para ver que tipo de disciplina eu vou ter a oportunidade de oferecer, em que período, tá? Então, ainda não tem, eu não posso te dizer com clareza se vai ser agora, se vai ser no próximo, a gente está conversando ainda sobre isso. Em breve vocês terão um posicionamento. E, sim, o objetivo é, cada vez mais, tentar proporcionar um estímulo maior à participação de vocês, né? Então, assim, é claro que no mestrado, por a gente ter uma necessidade de reflexividade maior dos nossos temas, a gente acaba limitado um pouco pelas dinâmicas que o tempo pode nos proporcionar, né? Então, a gente tem essa limitação natural, dado em conta o conteúdo que a gente precisa e a forma de abordagem, mas podem ter certeza que eu vou dar o máximo possível para trazer também essa possibilidade aos nossos encontros, tá certo? Não sei se eu consegui responder a todos e todas. Uma pergunta, Paulo Chile. Posso fazer uma pergunta, Paulo Chile? Peraí, calma. Esse núcleo que você tem, esse núcleo já existe, a clínica está no projeto, né? Isso. Tem alguma rede social que o programa se cria, que foi compartilhar com outros? Eu não consegui entender o final, Pedro.
Eu entendi você falar que assim, o núcleo já existe, a clínica é um projeto e travou depois. Esse grupo tem uma rede social, no Instagram, por Tem, exemplo, para seguir e compartilhar as pessoas seguirem também. tem sim. Quem quiser seguir o Instagram é nepcom.uf, tá? E vocês vão conseguir acompanhar lá. E a clínica ainda é um projeto, tá? Então, assim, muito dificilmente ele não vai ser lançado e iniciado no semestre que vem, tá? Mas, como a gente está estudando aí no melhor formato para incluir cada vez mais, né, vocês e os nossos parceiros, ele não foi lançado ainda, não saiu, mas tá caminhando bem. E o nosso Instagram, nepcom.uf, tá? A gente vai começar a abrir edital aí no ano que vem, para cada vez mais pessoas queiram participar. E a ideia do núcleo, né, é claro, é trazer pessoas que tenham interesse em pesquisar a Constituição, a justiça, né, e a cidadania, sob uma perspectiva um pouco mais empírica, e esteja disposto, é claro, a passar aí por esse tratamento à base de choque, né, como a gente chama, que é o seguinte, estar disposto a ver uma outra perspectiva, né, sobre aquilo que você já está habituado a ver, mas não conseguiu ainda estabelecer aquele estranhamento. E aí nós vamos ter reuniões periódicas, tudo isso, tá? Então quem tiver interesse, sinta-se convidado. Maravilha, cara. Eu queria te agradecer muitíssimo. Acho que a gente respondeu com chave de ouro esse evento de hoje. Para aqueles que vieram, né, aprenderam bastante, ganharam perspectiva de pesquisa. Para nós que estivemos aqui falando, aprendemos uns com os outros. Então, queria agradecer muitíssimo a você, Dados, que está aqui virtualmente, professor Hamilton Ferraz, que teve que sair antes, professora Fernanda Andrade, professora da Universidade 4. Muito obrigado. E sempre isso, o evento inteiro para vocês, que temos que aproveitar. Obrigado por terem vindo presencialmente. Precisa retomar essa agenda presencial na universidade. Por mais que o online tenha as suas conveniências, ele também tem as suas limitações. Então, a gente pode fazer eventos muito bons presenciais. Vamos fazer também. Inclusive, eu vou com vocês. Tá? Quem me conhece, sabe que eu organizo eventos, bota os alunos para organizar. E sem vocês, os eventos não saem. Né? Se vocês viram, o evento é para vocês. Né? A gente vai fazer muita coisa boa por ele. Se tudo der certo, vai ter mais doses de vacina. Agora vai ter a vacina ambivalente, inteligente, progressiva, junto. E a gente vai poder fazer um evento maravilhoso, presencial, sem essa preocupação, né? E volta e meia, bem em volta, de nos compartilharmos com esse vídeo para todos. Então, um forte abraço para vocês. Quem quiser, né, estaremos aí nas redondezas, né, conversando em algum bar, né, que o fim de ano chegou, né, amanhã teremos a reunião do colegiado, curso importante, vocês participem, acompanhem, tá? Vamos debater assuntos de interesse primordialmente da turma atual, né? Da turma 22, então, se quiserem compareçam, que a reunião é pública, mesmo edição virtual, pública, e, se não, depois conversa com os representantes, para saber o que foi deliberado. Eu agradeço também a Luciana, que faz tudo, né, acontecer, da filmagem, até o preparo da arte, tudo passa por ela. Muito obrigado, Luciana. Um abraço grande. Vamos encerrar o nosso evento, mas quem quiser conversar mais um pouco. Um grande abraço.